José Santos Pereira, Daniel Sou, Aliu Cissé, Malan Jaurá, Inácio Tavares, Abel da Silva Gomes, Juliano Augusto Fernandes, Vicente da Costa Blute e Antônio Mindela dos Santos, fundou a Liga Guinense de Direitos Humanos, movido pela convicção de que a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a justiça e o respeito pelos direitos fundamentais deveriam constituir pilares essenciais de um Estado de Direito democrático. A criação da Liga Guinense de Direitos Humanos representou um momento pioneiro na afirmação da sociedade civil guinense, surgida antes da abertura do país ao pluralismo democrático, num contexto de fortes restrições às liberdades públicas e de reduzidos espaços de participação cívica. A Liga tornou-se um dos primeiros sinais de uma cidadania organizada, independente e comprometida com a democracia, a legalidade e a dignidade humana. Ao longo de 35 anos, a Liga Guinense de Direitos Humanos consolidou-se como uma das principais referências nacionais na promoção e defesa dos direitos humanos. A sua intervenção tem abrangido a proteção e assistência às vítimas de violações, a promoção das liberdades fundamentais, a educação para os direitos humanos e a cidadania, a defesa dos grupos em situação de maior vulnerabilidade, a prevenção de conflitos e a consolidação de uma cultura democrática assente no respeito pela Constituição e pelo Estado de Direito. Durante este percurso, a Liga acompanhou alguns dos momentos mais difíceis da história recente da Guiné-Bissau, incluindo conflitos político-militares, golpes de Estado, crises institucionais e rupturas da ordem constitucional. Perante essas situações, procurou manter uma posição independente e coerente, denunciando violações, defendendo as vítimas, promovendo o diálogo e exigindo o respeito pela Constituição e pelos compromissos internacionais assumidos pelo Estado guineense. Este percurso foi também marcado por intimidações, perseguições, restrições às suas atividades e tentativas de silenciamento. A sede da organização foi encerrada e dirigentes e colaboradores foram arbitrariamente detidos e intimidados em consequência da sua atuação. Apesar dessas adversidades, a Liga Guinense de Direitos Humanos permaneceu fiel aos princípios que inspiraram a sua fundação, recusando submeter a sua missão a interesses políticos, militares, econômicos ou de qualquer outra natureza. A coerência e a independência da sua atuação valeram-lhe reconhecimento nacional, africano e internacional. Entre as distinções recebidas destaca-se o Prémio Internacional dos Direitos Humanos de Espanha, atribuído em 1996. A LGDH é igualmente membro da Federação Internacional para os Direitos Humanos, FIDH, sendo a única organização da sociedade civil da Guiné-Bissau integrada nesta rede e beneficia do Estatuto de Observador junto da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Ao assinalar o seu 35º aniversário, a Liga Guinense de Direitos Humanos presta homenagem aos seus fundadores e a todos aqueles que, ao longo dessas 3 décadas e meia, integraram os seus órgãos sociais, colaboraram na sua missão ou apoiaram a sua ação. Esta efeméride é também um momento de reflexão sobre o presente e de renovação do compromisso perante os desafios que continuam a marcar a Guiné-Bissau. Democracia, Estado de Direito e Administração da Justiça. O 35º aniversário da Liga Guinense de Direitos Humanos corre num dos momentos mais exigentes da vida nacional. A persistência da crise política e institucional, marcada pela alteração da ordem constitucional, pelo enfraquecimento das instituições democráticas e pela fragilização do Estado de Direito, continua a comprometer a confiança dos cidadãos e a consolidação de uma democracia estável e participativa. Neste contexto, a Liga Guinense de Direitos Humanos manifesta profunda preocupação com a situação de cidadãos civis e militares que permanecem ilegalmente privados da liberdade há mais de um ano, alguns sem acusação formal, julgamento ou pleno exercício das garantias do devido processo legal.
A Liga reitera o seu veemente apelo à libertação imediata de todas as pessoas ilegalmente detidas ou privadas da liberdade sem fundamento legal bastante. Quando existam indícios de prática de infrações penais, devem ser apresentadas pela autoridade judicial competente e beneficiar plenamente do direito de defesa, do contraditório, do devido processo legal e de um julgamento justo e imparcial. A Liga Guinense de Direitos Humanos manifesta igualmente profunda inquietação face à ausência de progressos nas investigações sobre as presumíveis execuções sumárias de Vigário Luís Balante e Mamadou Tano Bari. Alegações desta gravidade envolvendo o direito à vida não podem permanecer indefinidamente sem esclarecimento. A Liga interpela, por isso, o Ministério Público a assumir plenamente as suas responsabilidades constitucionais e legais, promovendo investigações independentes, céleres, imparciais e eficazes. Particular preocupação merece o estado da administração da justiça. A sua manipulação e instrumentalização para fins políticos compromete a separação de poderes, alimenta a impunidade, fragiliza a proteção dos direitos fundamentais e destrói a confiança dos cidadãos nas instituições. A Guiné-Bissau não poderá construir um futuro sustentável de paz, estabilidade e desenvolvimento sem uma justiça verdadeiramente independente, imparcial, acessível e transparente, capaz de assegurar a igualdade de todos perante a lei e de proteger os cidadãos contra o arbítrio. É neste contexto que a Liga Guinense de Direitos Humanos presta uma homenagem especial aos magistrados que, apesar das pressões, dos riscos pessoais e profissionais, permanecem fiéis à Constituição, à lei e à sua consciência. Esta homenagem dirige-se particularmente aos juízes e promotores da justiça militar que têm demonstrado coragem, independência e firmeza, recusando tentativas de manipulação e instrumentalização da justiça. A verdadeira autoridade da justiça não reside na submissão ao poder, mas na fidelidade à Constituição e à lei e na proteção dos direitos e liberdades fundamentais. Direitos econômicos, sociais e culturais. Os desafios da Guiné-Bissau não se limitam à esfera política e institucional. A Liga Guinense de Direitos Humanos alerta igualmente para a persistente fragilidade na concretização dos direitos econômicos, sociais e culturais. Os dados do Observatório dos Direitos 2025, desenvolvido pela Liga Guinense de Direitos Humanos e pela CEP, com apoio financeiro da União Europeia, revelam que 53% das famílias inquiridas vivem em situação de sobrelotação e apenas 29% dispõem de água canalizada e 51% dependem de poços para o abastecimento de água. No acesso à energia, 61,6% das habitações recorrem a painéis solares. Na saúde, persistem limitações relacionadas com equipamentos, medicamentos, profissionais, água e eletricidade. É particularmente preocupante que 84,5% das mulheres suportam custos associados às consultas pré-natais, demonstrando que o acesso efetivo aos cuidados de saúde continua condicionado pela capacidade econômica das famílias. Na educação e na igualdade de género, o abandono escolar das raparigas atinge 46,4% no ensino secundário e 45,8% no ensino superior. No plano econômico, cerca de 75% das mulheres encontram-se no setor informal e menos de 10% têm emprego formal. A violência baseada no género continua igualmente a afetar de forma desproporcionada mulheres e raparigas, exigindo uma resposta firme do Estado na prevenção, proteção das vítimas, investigação e responsabilização dos autores. A situação ambiental também constitui uma questão dos direitos humanos. Entre os problemas identificados, 51,6% das populações inquiridas apontam a falta de água, 50% a acumulação de lixo doméstico e 42,4% a desflorestação. Esses números não são estatísticas. Por trás de cada percentagem existem pessoas,
famílias e direitos fundamentais ainda por concretizar. O acesso à água potável, à saúde, à educação, à alimentação, ao saneamento, à habitação e às condições dignas de vida constituem um direito e não um privilégio. Continua igualmente insuficiente a resposta às necessidades das pessoas com deficiência, cuja plena inclusão e participação na vida social, econômica e política devem ser asseguradas através de políticas públicas inclusivas, acessibilidade e igualdade de oportunidades. A Liga Guinense de Direitos Humanos reafirma que os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Não haverá verdadeira democracia enquanto persistirem pobreza, exclusão, discriminação, desigualdade. Um Estado de Direito mede-se também pela capacidade de transformar os direitos inscritos na Constituição em dignidade efetivamente vivida pelos cidadãos. Esta oportunidade do 35º aniversário da Liga Guinense de Direitos Humanos permite-nos também pronunciar sobre o referendo popular e que, na nossa perspectiva, coloca várias questões. Enquanto organização da sociedade civil, a Liga Guinense de Direitos Humanos não pode deixar de manifestar a sua profunda preocupação relativamente à convocação do referendo popular sobre a revisão constitucional. O número 2 do artigo 9º da Lei número 12/2026, 16 de junho, Lei de Referendo Popular, estabelece expressamente que é proibida a convocação e a realização de referendo entre a data da marcação e de realização de eleições para órgãos de soberania ou do poder local. Ora, encontrando-se as eleições presidenciais e legislativas marcadas para 6 de dezembro de 2026, através do Decreto Presidencial número 2/2026, a convocação e realização de um referendo durante este período confrontam-se com uma proibição legal expressa. Não se trata de uma interpretação política da Liga Guinense de Direitos Humanos, mas sim de uma exigência decorrente da própria lei aprovada pelo Conselho Nacional de Transição. No Estado de Direito, a lei vincula cidadãos, governantes e instituições, e nenhuma conveniência política pode prevalecer sobre uma disposição legal expressa. A Constituição constitui o pacto fundamental que organiza o Estado, limita o exercício do poder e consagra os direitos e liberdades dos cidadãos. Não deve, por isso, ser elaborada ou revista à pressa, nem moldada à medida das pessoas, interesses ou circunstâncias políticas conjunturais. Uma revisão constitucional deve resultar de um processo participado, inclusivo e transparente, assente numa ampla consulta nacional e capaz de refletir os anseios do povo guineense. Merece particular atenção a preocupação, a supressão no texto constitucional revisto do mecanismo de fiscalização da constitucionalidade. A supremacia da Constituição exige mecanismos efetivos que permitam controlar a conformidade das leis e dos atos dos poderes públicos com a lei fundamental. Eliminar a fiscalização significa retirar uma das principais garantias contra o exercício arbitrário do poder, fragilizar a defesa dos direitos e liberdades e garantias dos cidadãos e comprometer a segurança jurídica. Uma Constituição sem mecanismos efetivos de controle da constitucionalidade corre o risco de proclamar a sua supremacia sem dispor dos instrumentos necessários para a fazer respeitar. A Liga Guinense de Direitos Humanos não questiona o referendo enquanto instrumento de participação democrática. Exige, sim, o respeito pela legalidade vigente e um processo constitucional assente no diálogo, na participação e na procura de consenso. A Constituição não pode ser uma lei feita à medida do poder. Deve ser o pacto fundamental que submete todo o poder ao direito, protege os cidadãos e garante a estabilidade das instituições. Pela normalidade constitucional e pelo diálogo e pela paz. Perante a atual situação nacional, a Liga Guinense dos Direitos Humanos reafirma que o fortalecimento do Estado de Direito exige instituições independentes,
responsáveis e plenamente subordinadas à Constituição e à lei. A Liga apela ao restabelecimento da plena normalidade constitucional através da realização das eleições livres, justas, inclusivas, credíveis e transparentes, capazes de restituir legitimidade às instituições democráticas e criar condições para uma estabilidade política duradoura. A atual crise nacional não encontrará solução sustentável através da confrontação, da intimidação, da instrumentalização das instituições ou do recurso à força. O futuro da Guiné-Bissau exige liderança responsável, diálogo inclusivo e capacidade de colocar o interesse nacional acima das divergências políticas e dos interesses particulares. A Liga Guinense de Direitos Humanos apela às autoridades de transição, às forças políticas, às forças de defesa e segurança, às organizações da sociedade civil, aos líderes comunitários, tradicionais e religiosos, à juventude e a todos os cidadãos para que privilegiem o diálogo e rejeitem o discurso do ódio, a intolerância, a violência verbal e todas as formas de incitamento à divisão. A paz constrói-se através da justiça, da reconciliação, da confiança, da escuta mútua e do respeito pelas diferenças. A diversidade étnica, cultural e religiosa da Guiné-Bissau constitui uma riqueza nacional que deve ser preservada como fator de unidade, nunca utilizada como instrumento de divisão ou conflito. Integridade, governação interna e reconhecimento aos parceiros, tanto referente à organização Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ao mesmo tempo que exige transparência, integridade e responsabilidade das instituições públicas, a Liga Guinense dos Direitos Humanos reconhece que esses princípios devem orientar a sua própria governação. Com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do PNUD, o Conselho Nacional da Liga Guinense dos Direitos Humanos aprovou recentemente importantes instrumentos de governação interna e o Plano Estratégico da Organização para 2026 e 2030, reforçando as bases institucionais para uma organização mais íntegra, transparente e preparada para responder aos atuais e futuros desafios dos direitos humanos. Foi igualmente aprovada e institucionalizada a Comissão de Ética e Integridade e operacionalizado o mecanismo de integridade da Liga Guinense de Direitos Humanos enquanto canal seguro, independente e confidencial para a recepção e tratamento de denúncias relativas a suspeitas de fraude, corrupção, irregularidades, má conduta e incumprimento das normas internas. Essas reformas reafirmam o compromisso da Liga Guinense de Direitos Humanos com uma cultura de integridade, transparência, responsabilidade e prestação de contas. Ao celebrar os seus 35 anos, a Liga Guinense de Direitos Humanos presta profunda gratidão aos parceiros nacionais e internacionais que têm acompanhado e apoiado a sua missão. Um reconhecimento especial é devido à União Europeia, à cooperação portuguesa e às agências do Sistema das Nações Unidas, com particular destaque para o PNUD, bem como aos demais parceiros que têm contribuído para a promoção dos direitos humanos, da democracia, da paz e do Estado de Direito na Guiné-Bissau. A confiança destes parceiros representa também uma responsabilidade acrescida. A Liga reafirma, por isso, o seu compromisso com uma gestão pautada pela integridade, transparência, rigor, eficiência e prestação de contas, preservando sempre a sua independência institucional. Academia de Direitos Humanos, formar para transformar. Ao celebrar 35 anos de existência, a Liga Guinense de Direitos Humanos olha para o futuro e reafirma a educação para os direitos humanos como uma das prioridades da sua missão. É nesse quadro que a Liga anuncia a criação da Academia de Direitos Humanos, através da qual serão promovidos cursos e ações de formação no domínio dos direitos humanos, destinados, em particular, a jovens ativistas e defensores de direitos humanos, estudantes universitários e mulheres. A Academia pretende proporcionar conhecimento e instrumentos que permitam aos participantes conhecer e defender os direitos fundamentais, reforçar a sua capacidade de intervenção cívica e participar de forma mais ativa na construção de uma sociedade democrática. Será um espaço de aprendizagem, reflexão e intercâmbio de experiências,
destinado a contribuir para a formação de uma nova geração de cidadãos e defensores de direitos humanos comprometidos com a liberdade, a justiça, a igualdade e a dignidade humana. Investir na formação dos jovens, das mulheres e dos defensores de direitos humanos é investir na sustentabilidade da democracia e na capacidade da própria sociedade para conhecer, exigir e proteger os seus direitos. Um compromisso que prevalece. 35 anos depois da sua fundação, a Liga reafirma a sua determinação de continuar a desempenhar com independência, imparcialidade, coragem, rigor e responsabilidade a missão que inspirou a sua criação: promover e proteger os direitos humanos, defender o Estado de Direito democrático, prevenir conflitos, promover o diálogo, reforçar a cidadania e contribuir para uma Guiné-Bissau fundada na liberdade, na justiça, na igualdade, na paz e na dignidade humana. Como proclama o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. É neste princípio universal que a Liga encontra, desde 12 de agosto de 1991, a razão fundamental da sua existência e a inspiração permanente da sua ação. Ao longo dessas 3 décadas e meias, governos passaram, crises sucederam-se e a ordem constitucional foi repetidamente posta à prova. A Liga Guinense de Direitos Humanos procurou, porém, permanecer fiel à defesa da dignidade humana, da liberdade, da justiça, da democracia e da supremacia da lei. Hoje, tal como em 1991, reafirma perante o povo guinense e a comunidade internacional o seu compromisso de continuar a ser uma voz livre, independente, incômoda e firme na defesa dos direitos humanos. Enquanto houver cidadãos arbitrariamente privados da liberdade, graves alegações de violação de direito à vida sem esclarecimento, mulheres e raparigas vítimas de violência sem proteção adequada, crianças privadas de uma educação de qualidade, famílias sem acesso à água potável e a serviços essenciais, pessoas com deficiências escolhidas no pleno exercício dos seus direitos, ou uma justiça sujeita a pressões e interferências, a missão da Liga Guinense de Direitos Humanos permanecerá necessária e inacabada. Os direitos humanos não constituem uma concessão do Estado, nem um favor dos governantes. São direitos inerentes à dignidade de cada pessoa e fundamento essencial da legitimidade de qualquer Estado democrático. Por isso, ao celebrar 35 anos de existência, a Liga Guinense de Direitos Humanos reafirma a sua fidelidade ao legado dos seus fundadores e ao seu compromisso com as gerações futuras. Continuará ao lado das vítimas e dos cidadãos, defendendo a Constituição, a democracia, a justiça e a dignidade humana, sem abdicar da sua independência perante qualquer poder ou interesse. A Liga acredita que a Guiné-Bissau pode superar as suas crises e construir um futuro diferente, mas esse futuro só será possível através da força do direito e não do direito da força, da justiça e não da impunidade, do diálogo e não da confrontação, da inclusão e não da exclusão, e da democracia e não do arbítrio. É com essa convicção que, 35 anos depois, de 12 de agosto de 1991, a Liga renova o compromisso de continuar a trabalhar por uma Guiné-Bissau mais livre, justa, democrática, pacífica, unida e próspera, onde a dignidade de cada pessoa seja efetivamente respeitada. Aproveitamos igualmente esta oportunidade para anunciar o lançamento do nosso Bantabá de Direitos. É também nesse espírito de renovação e aproximação ao cidadão que lançamos hoje o Bantabá de Direitos, o podcast da Liga Guinense dos Direitos Humanos. O Bantabá, na nossa tradição, é um espaço de encontro, escuta e diálogo, onde as pessoas se reúnem para partilhar experiência, discutir os problemas da comunidade e procurar soluções. É esse espírito que queremos trazer para o Bantabá de Direitos, criando um espaço onde os direitos humanos possam ser discutidos de forma simples, acessível e próxima da realidade das pessoas. Num contexto em que a informação pode ser limitada, fragmentada ou manipulada, informar é também proteger. Através deste podcast, queremos aproximar os direitos humanos das comunidades e das novas gerações, ajudando os cidadãos a conhecer os seus direitos,
compreender os seus deveres e participar na construção de uma sociedade mais justa e democrática. O Bantaba de Direitos é também uma expressão de resiliência. Mesmo perante as dificuldades enfrentadas pela sociedade civil, a voz dos direitos humanos não pode parar. Deve continuar a circular, informar consciência e dar voz à sociedade guineense. Há 35 anos, a Liga Guineense de Direitos Humanos escolheu estar ao lado das pessoas. Hoje, reforçamos esse compromisso através de 2 novos instrumentos que eu já mencionei, a Academia de Direitos e Bantaba de Direitos. O primeiro episódio do Bantaba de Direito já está disponível no canal oficial da LGDH no YouTube. Convidamos a todos e a todas e a todos a assistir, partilhar e, sobretudo, participar neste novo espaço de diálogo, cidadania e promoção dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a Guiné-Bissau. Muito obrigado. Portanto, rapidamente, perguntas e respostas. Senhores jornalistas, alguma questão? Alguma pergunta? Não há pergunta? Tudo esclarecido? Ok. Durante 35 anos de percurso da Liga, qual foi a maior conquista e o maior desafio que ainda não supera? As conquistas são várias. A primeira grande conquista foi a Liga ter sido uma das vozes, um dos atores importantes para pressionar e contribuir na revisão constitucional que permitiu a consagração da proibição expressa da pena de morte na Guiné-Bissau. Antes dessa revisão constitucional, havia pena de morte e as pessoas foram executadas sumariamente, não através de um julgamento legal, transparente, mas através da manipulação e instrumentalização da justiça. Portanto, esse feito para nós constitui uma das grandes conquistas, porque é uma conquista relacionada com a defesa da vida, que é o bem maior que o Deus, omnipresente e todo poderoso, consagrou o direito à vida como um bem jurídico maior. Para além disso, a Liga, através da sua ação, hoje, a Guiné-Bissau, a problemática dos direitos humanos é um assunto assente que está na agenda de todos os atores. Portanto, tudo isso deve-se ao facto da Liga ter sido uma das organizações pioneiras, ou a pioneira, na promoção e proteção dos direitos humanos na Guiné-Bissau. E qual foi o maior desafio que O maior desafio para nós é, infelizmente, não obstante essas ações que nós temos desenvolvido ao longo dos 35 anos, o Estado de Direito, a democracia, o bem-estar social para o povo guinense continuam a ser sonhos por concretizar. Como sabe, não se pode falar de direitos humanos sem os cidadãos terem acesso a uma vida digna, terem acesso a uma educação que proporciona competitividade, uma educação de qualidade, sem um sistema de saúde que salve vidas humanas, sem a energia elétrica e a água potável que permanecem luxos para a esmagadora maioria da população, sem infraestruturas que proporcionem vida de qualidade para o cidadão. Portanto, esses são desafios que permanecem por concretizar, são desafios que a Mica Cabral mobilizou mulheres e homens para a luta de libertação, para devolver a liberdade aos guineenses, mas desde logo disse em bom som que a independência não acabou com a libertação do povo guineense do jugo colonial, mas que havia um programa maior que era o desenvolvimento da Guiné-Bissau, permitir que o povo guineense tenha acesso a esses serviços sociais básicos. Infelizmente, mais de 50 anos, nós continuamos a matar Cabral, nós continuamos a trair os ideais de Amílcar Cabral, o povo guineense, continua a ser um dos povos mais pobres do mundo, um povo sem acesso a esses serviços sociais básicos. Portanto, esses são os desafios que permanecem por concretizar. E nós, enquanto organização, continuaremos a lutar com firmeza para a concretização desses objetivos.
para os próximos 5 anos, quais são as 3 recomendações prioritárias para reforçar direitos cidadãos, como é que se diz? Para reforçar os direitos humanos e a dignidade humana também. Nós pensamos que, em primeiro lugar, a legalidade. A lei tende a voltar a ser o critério, o limite e fundamento da atuação de todos, começando desde logo as autoridades públicas. Isso significa que? Significa que o Estado de Direito e a democracia tendem a ser restabelecidos na Guiné-Bissau. Então, sem Estado de Direito, sem democracia, dificilmente os direitos humanos podem ser protegidos e promovidos. Por isso, para nós, é o primeiro desafio. Portanto, regresso à normalidade constitucional, o regresso ao império da lei, porque hoje nós vivemos ao império da força. O império da lei tem de prevalecer. Se o império da lei prevalece, nós estaremos a criar condições para uma governabilidade assente na legalidade e que vai proporcionar o bem-estar social ao cidadão. Vai criar condições que permitam a elaboração de políticas públicas e a implementação dessas mesmas políticas públicas vão criar condições para que os guineenses vivam tal como outros povos no mundo. Portanto, a Guiné-Bissau não pode continuar a viver na ilegalidade, na corrupção e na impunidade. Esses são elementos que, de facto, constituem hoje, digamos assim, maiores inimigos da Guiné-Bissau e do povo guineense. Mais perguntas? Não havendo. Se tem mais perguntas, hoje não passa para a projeção de vídeo que não apresenta não bantava de direitos, mas não agradecer a presença e a participação de todos os membros de direção de Liga de Direitos Humanos. Não pedir para não passar tudo para lá, para não pedir de projeto de vídeo. Daí tem 30 segundos, muito breve. Yeah.